Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Em 1350, o professor de Oxford, Wininshead, enunciou e resolveu um problema bastante interessante. Só que ele deu uma solução muito complicada. O Oresme, que também era professor ali em Oxford, deu uma solução mais fácil, que é essa que eu vou apresentar. O Oresme, ele era um grande pensador. Além de professor ali na universidade, ele entendia de filosofia, astronomia, matemática, ele era bispo e conselheiro do rei. Bom, antes de chegar no problema, eu vou dar uma olhada numa série aqui. A série do 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16 e por aí vai. Isso aí é uma série geométrica. O primeiro termo vale 1 meio e a razão também é 1 meio. Por quê? 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. 1 quarto vezes 1 meio, 1 oitavo. 1 oitavo vezes 1 meio, 1 16avos e por aí vai. É que essa série eu vou utilizar daqui a pouco, por isso que eu estou a apresentando. Bom, a soma de uma série geométrica, cuja razão é em módulo menor do que 1, o que é o caso aqui, a razão Q vale meio, essa soma é dada por A, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos Q. Então vai ficar 1 meio dividido por 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio é 1 meio. 1 meio dividido por 1 meio dá 1. Então essa série geométrica, que é a série que começa no 1 meio e tem razão 1 meio, ela tem soma igual a 1. Bom, qual que é o problema que deu origem aí à série de Wininshead? É assim, ó. Vou imaginar, atualizando já o problema, eu vou imaginar que uma partícula se move com velocidade de 1 metro por segundo durante o tempo de meio segundo. Bom, então com essa velocidade 1, com esse tempo 1 meio, ela percorre uma distância, que é o produto da velocidade vezes o tempo, que eu posso identificar como sendo a área de um certo retângulo, em que a base é 1 meio, o tempo que esse móvel ficou se deslocando, pela altura que é de tamanho 1, que equivale à velocidade. Na sequência, esse móvel vai andar com a velocidade 2, mas no tempo 1 quarto de segundo. Então a distância que ele percorre agora vai ser identificada como um retângulo, de base 1 quarto, o tempo que ele ficou se deslocando, e altura 2, a velocidade na qual ele andou. Agora ele vai andar durante 1 oitavo de segundo com velocidade 3. Então isso eu represento como um retângulo de base 1 oitavo, altura 3. E ele vai manter esse padrão aí. Agora ele vai andar 1 16avos de segundo, mas com velocidade 4. Daí de maneira análoga, isso é um retângulo. Base 1 16, altura 4. E vai repetindo. No próximo agora vai ser o tempo 1 32, velocidade 5. A pergunta é, qual a distância total percorrida por esse móvel aí? Isso é equivalente a descobrir qual é a área total dessa figura aí. Então note que o deslocamento que o carro teve é dado por 1 meio mais 2 quartos, mais 3 oitavos, mais 4 16, mais 5 32 e por aí vai. É a série do n dividido por 2 elevado a n, a série de Wininshead. Então, o objetivo agora é como encontrar quanto que dá essa soma aí. O que o Oresme percebeu? Que ele poderia encontrar a soma da série olhando degrau a degrau. O primeiro degrau é um retângulo de altura 1 e cuja base vale 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo e mais 1 16 e por aí vai, que é a série geométrica de razão meio e que começa no 1 meio, cuja soma nós já vimos que dá 1. Então o primeiro degrau da nossa figura, ele tem uma área de 1. Agora eu vou olhar o segundo degrau. O segundo degrau também é uma série geométrica, só que começa no 1 quarto.
é uma série geométrica porque é formada por vários retângulos, em que o primeiro tem base 1/4, o segundo 1/8, o outro 1/16 e a altura é 1. Então a soma 1/4 mais 1/8 mais 1/16 e por aí vai dar meio. Por quê? Porque a soma que eu tinha no degrau de baixo era 1. Só que a diferença entre o primeiro e o segundo degrau é que o de cima ele tem meia unidade a menos. Eu noto que ali não tem o retângulo azul, por exemplo. O terceiro degrau. O terceiro degrau ele representa uma distância que o objeto andou, que é 1/8 mais 1/16 mais 1/32 e por aí vai. Também é uma série geométrica, de razão 1/2, só que agora começa no 1/8. E isso aí daí dá quanto? É a mesma coisa que tinha no degrau lá de baixo, no primeiro degrau, só que agora eu tenho que descontar o retângulo em azul e o retângulo em amarelo. Então dá 1 menos 1/2 menos 1/4, que dá 1/4. Então no total ali o terceiro degrau, ele representa 1/4 de distância percorrida. No próximo degrau vai dar 1/8 e por aí vai. Então o que eu noto? No primeiro degrau a soma deu 1. No segundo degrau a soma deu meio. No terceiro deu 1/4. No quarto degrau dá 1/8 e por aí vai. Eu formei uma nova série geométrica. Então a distância total percorrida pelo carro vale 1, que é a área do primeiro degrau, mais meio, que é a área do segundo degrau, mais 1/4, mais 1/8 e por aí vai. Que é uma série geométrica que começa com 1 e cuja razão é meio. Olha só, eu já sei que 1/2 mais 1/4 mais 1/8 e por aí vai, soma 1. Então essa área total é 1 mais 1, que dá 2. Aquele imóvel, ele se desloca no total 2 metros. Então esse é o problema lá de 1350 e essa é a solução do Oresme. Ele interpretou aquela figura como olhando os seus vários degraus. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.